Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Banco de Dados. Hoje trataremos de um assunto que é o relacionamento entre as entidades. Antes de iniciar, vamos recapitular sobre como enxergar uma entidade, enxergando uma entidade. É importante, mesmo que você que está prestes a iniciar o desenvolvimento do sistema, está passando pelo processo de modelo conceitual, criando a modelagem do sistema, conheças os objetos principais do negócio. Então, sente com o cliente e defina. Uma entidade, ela possui valores e atributos que a identificam. No exemplo de uma locadora, podemos citar que um filme ele é uma entidade, porque ele possui um nome, ele possui um código, ele possui uma duração, ele possui um gênero e também um cliente que pode alugar um ou vários filmes. Um cliente, o que o caracteriza? Ele tem um nome, ele tem um CPF, ele tem um código, ele tem um endereço, ele tem um telefone. Então é importante saber enxergar uma entidade. Uma vez que temos uma entidade ou mais entidades, podemos fazer relacionamento entre as entidades. Mas, Josué, como que eu posso definir um relacionamento de fato? Então, um relacionamento é o fato, o acontecimento que liga dois ou mais objetos, duas coisas existentes no mundo real. Em se tratando de banco de dados, é o fato que efetua a junção de duas ou mais tabelas de dados. Para um retrato, dois objetos e fatos de um problema, os relacionamentos são elementos que nos dão o sentido da existência desses objetos e suas interrelações, sem os quais ficaria de extrema complexidade o entendimento e a compreensão do domínio do problema. Então, você pode analisar que o relacionamento entre um objeto e o outro, entre uma entidade e uma outra, é recomendado o uso de verbos. Porque pense no seguinte, você tem dois substantivos, João e Maria. Qual a relação entre eles? Olhando apenas para esses dois nomes, não podemos ver relação nenhuma. Agora vamos acrescentar um verbo entre João e Maria. João namora Maria. O verbo serve para dar sentido às coisas. Determina uma ligação entre as coisas. Verbo é igual a expressão de um fato. Diariamente podemos observar os mais variados tipos de entidades no mundo real. Essas entidades estão ligadas entre si através dos relacionamentos. Muitas das vezes, ao nosso derredor, as nossas ações do dia a dia, a gente está se relacionando, a gente vê tipos de entidades com relacionamento no próprio mundo real. Como exemplos, podemos citar: as pessoas moram em apartamentos. Os apartamentos formam condomínios. Os condomínios localizam-se em ruas ou avenidas.
As avenidas e ruas estão em uma cidade. As cidades formam estados. Os estados formam países. Até aonde poderíamos ir? Fica uma pergunta para você refletir. Até onde poderíamos ir? Existem dois tipos de relacionamentos: os condicionais e os incondicionais. Os relacionamentos condicionais possuem uma condição, uma qualificação para acontecerem. Por exemplo, você tem um homem e uma mulher. Eles podem se relacionar ou não. Podem ser casados ou não. Incondicionais não possuem esta condição, são obrigatórios. Por exemplo, para uma mulher ser mãe, obrigatoriamente ela tem que ter um filho ou mais. Então, o relacionamento condicionais, ele é o quê? O relacionamento em que nem todos os elementos de uma entidade A estão ligados com elementos da entidade B. Este tipo de relacionamento possui opcionalidade. Exemplo: se tivermos duas entidades, uma de homem e outra de mulheres, pode haver ou não relacionamento entre um homem e uma mulher. Um dos homens pode ser casado com uma das mulheres. Pode ocorrer de haver homem e mulheres não casados. Então, você falou, Josué, mas homem e mulher? Sim, você pode ter uma tabela no seu banco de dados que pode ser representada como uma entidade homem. E você registrar homem. E outra tabela com o nome de mulher e registrar mulheres. Relacionamento incondicionais. Todos os elementos de uma entidade estão obrigatoriamente relacionados com um elemento, no mínimo, da outra entidade. Exemplo: se tivermos as entidades mãe e filho, todo filho tem que ter uma mãe e toda mulher tem que ter pelo menos um filho. Portanto, é obrigatório essa relação. Observe, você pode ter no seu banco de dados uma tabela chamada mãe e uma tabela chamada filho, onde na tabela mãe você obrigatoriamente pode cadastrar as mães, mas para ela ser mãe ela tem que ter um filho. Então ela pode ter um ou vários filhos. Chain criou uma representação gráfica para as entidades e os relacionamentos. Já vimos que as entidades são representadas por retângulo, com o nome da entidade dentro. Os relacionamentos por losango, com o verbo que explica o fato. Losangos ficam entre os retângulos, ou seja, os relacionamentos ficam entre as entidades com as arestas ligando as entidades ao losango. Então, ao decorrer das aulas, a gente estará sempre explorando esse conceito. Vamos trabalhar com grau de cardinalidade, 1 para 1, 1 para n, n para m, e assim sucessivamente.